Uma boa tarde a todos. Terceiro sábado do mês de setembro, dia 18 deste ano 2021, dando continuidade ao estudo sistematizado, irmão Moacir, da doutrina espírita, que estamos realizando ainda de forma virtual em nossa casa espírita Cantinho de Jesus. O primeiro e o terceiro sábado, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo o evangelista Mateus, dentro de uma sequência. Atualmente, nos encontramos no capítulo 12. E hoje é o estudo de número 23 deste capítulo. Isto quer dizer que durante 22 sábados estamos estudando o capítulo 12 do Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Dentro dos versículos 38 a 45, que traz o título O Sinal de Jonas. Então, vamos dar continuidade a esses versículos. Faremos a leitura para logo em seguida trabalharmos a interpretação que estamos realizando aqui em nossa casa. Diz assim o texto: Então alguns dos escribas e fariseus replicaram dizendo: Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Ele, porém, lhes respondeu: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas não lhe será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve no ventre, no grande peixe, 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra, 3 dias e 3 noites. Os varões ninivitas se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a proclamação de Jonas. E eis aqui alguém maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui alguém maior do que Salomão. Quando o espírito impuro sai do homem, atravessa lugares áridos, procurando repouso e não encontra, então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. Após vir, encontra desocupada, varrida e adornada. Então sai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E torna-se o último estado daquele homem pior que o primeiro. Assim será também para esta geração má. É os versículos 38 a 45 do capítulo 12 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Como hoje é o 23º estudo, muito já trabalhamos em alguns pontos que aqui estão colocados. E hoje nós vamos abrir um parênteses para entendermos um pouco uma colocação de Jesus que nos chama atenção dentro desses versículos, que é a respeito de, mais uma vez, ele fazer uma referência a Salomão, ao rei Salomão, filho de Davi, a quem Davi passa a sucessão e Salomão passa a reinar sobre Israel. Isso é muito importante nós entendermos, porque após a sucessão de Salomão, trabalhando no trono com Davi, nós vamos ter em conta que antes de Davi assumir o trono, já haviam rixas entre as 12 tribos por causa da morte do rei Saul. E Saul, não deixando a sucessão para a sua linhagem, pois o único filho
de Saul, do sexo masculino, chamava-se Jonatas, e Jonatas se tornou um amigo muito íntimo de Davi, ajudando Davi até mesmo a fugir de algumas perseguições que foram realizadas contra ele, Davi, por intermédio do seu próprio pai, Saul. Então, isso tudo está narrado lá nos textos bíblicos do Velho Testamento, no livro de Reis. Mas, quando Davi assume o reinado sobre Israel, vem logo a divisão das 10 tribos. As 12 se dividem, ficando o reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul, com 2 tribos. Essas tribos, nós entendemos já que são as tribos que representam os 12 filhos de Jacó, um dos patriarcas do povo hebreu, do povo de Israel. Pois bem, as 2 tribos do sul ficaram com Benjamim e Judá. E ali, em Jerusalém, na região da Judéia, proveniente do nome de Judá, foi erguido o Templo de Jerusalém. Davi quis erguer o templo, mas não foi-lhe concedido erguer esse templo. O Templo de Salomão, ele foi erguido, ou iniciou-se a sua construção, pelo seu sucessor, o seu filho, Salomão. Porém, até Jesus, nós vamos ver aí um espaço de tempo muito grande, de mais ou menos, de 700, 600 anos, até chegar a Jesus. E este templo, durante esses séculos, ele foi amplamente combatido, amplamente destruído em algumas partes por povos que buscaram ali justamente fazer com que o povo de Israel se tornasse cativo dos mesmos. Lembrando que quando Jesus estava já no auge de sua pregação, ao momento que ele vai entrar no templo, e que é narrado pelo evangelista João, e os sacerdotes do templo e os doutores da lei lhe perguntam o porquê dele ali estar pregando naquele templo contra Deus, blasfemando contra Deus. E aí há uma narrativa interessante que está lá no Evangelho de João. Vamos pegar lá para sermos fiéis ao texto, dentro do seu capítulo 2, após o versículo de número 13, tá? Dá-se o título Jesus purifica o templo. Bom, os sacerdotes vão questionar a Jesus assim: que sinal nos mostras para fazeres isso? Está no versículo 18 do capítulo 2 do Evangelho de Jesus, segundo João. Que sinal nos mostras para fazeres isso? Vamos ter em conta que lá em Mateus, capítulo 12, versículo 39, os sacerdotes, os doutores da lei, também questionaram a Jesus. Que sinal ele poderia realizar a fim de que eles pudessem ver e dar crédito de que realmente ele era o Messias esperado. Aqui, já em João, seu capítulo 2, versículo 18, nós vamos ter uma particularidade diferente. Lá em Mateus, nós estamos na região de Cafarnaum. Tá? Região de Cafarnaum. Aqui, essa pergunta foi direcionada dentro do templo, na região da Judéia. Então, nós temos 4 regiões que, à época, estava dividida quando Jesus iniciou o seu processo de pregação e depois do seu nascimento. Porque até o seu nascimento,
não era dividida em tetrarquias. Então, vamos voltar um pouco no tempo. Quando Jesus nasceu e houve a anunciação do anjo, tanto a Maria de Nazaré quanto a Isabel, que era prima de Maria de Nazaré, nós sabemos, pelo relato do próprio evangelista Mateus, e já estudamos isso, que José teve que pegar Maria, sair da região onde se encontravam, ir para Belém e de Belém voltar, ir para o Egito. Não voltar, né? Eles voltam depois. Ir para o Egito. E por quê? Devido Herodes, o Grande, baixar um decreto de que todas as crianças israelitas abaixo de 2 anos deveriam ser mortas. Todas as crianças abaixo de 2 anos deveriam ser mortas. E por que que Herodes baixou esse decreto à época? Porque 3 reis ou 3 magos, nós temos aí a figura dos 3 reis magos que vão até Herodes procurar saber do mesmo aonde estava o rei de Israel. Herodes ficou encabulado, porque ele era o rei de Israel. Só que Herodes era o rei do Reino do Sul. E o Reino do Norte, que durante séculos antes de Jesus, vinha tendo um rei após a partilha das 10 tribos. Já não havia mais reis. O Reino do Norte, ele foi tão subjugado pelas tribos e por outros povos, que o reinado do Norte acabou-se. Somente o Reino do Sul conservou-se ali, Herodes como rei, lembrando que Herodes não tinha sangue israelita, ele não era hebreu, ele casou com uma mulher de sangue israelita, e essa mulher de sangue israelita era judia vinculada ao judaísmo, porque nem todos os israelitas eram vinculados ao judaísmo. Isso quer dizer, nem todos os israelitas eram judeus. As 10 tribos que ficaram no norte, elas não se alinharam com as tribos do sul, as duas, porque foi a partir dessas 2 tribos que iniciou-se o judaísmo, ou a religião judaica. Religião essa, ao qual foi muito importante, porque ela conservou a primeira revelação no que tange os livros que compõem o Antigo Testamento. Se não fosse o judaísmo, nós não teríamos os livros do Velho Testamento como nós os temos hoje. Eles que conservaram esses livros. É importante nós termos isso em conta. E aí Jesus, então, ele está dentro do templo de Jerusalém. Aqui eu vou abrir um outro parênteses, porque essa passagem que nós vamos ler agora, ela está no início do Evangelho de João, no capítulo 2, quando Jesus propõe a destruição do templo e ele mesmo dizendo aos sacerdotes que o reergueria em 3 dias. Essa mesma passagem nós vamos encontrar nos outros evangelistas, só que com um detalhe. Já no final dos textos e dos capítulos dos outros evangelistas. Nós já até trouxemos algo relacionado a isso lá no cantinho, de forma presencial. Nós vamos retornar a isso depois. Que isso é muito importante entender. Porque os textos do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, embora a gente vai observar uma certa cronologia, essa cronologia, nós não podemos levar ela a 100%. Ok? Principalmente
principalmente no que tange essa passagem da destruição do templo. Então, vamos lá. Capítulo 2 do Evangelho de João, a partir do versículo 18. Que sinal nos mostras para fazeres isso? O que Jesus estava realizando? Ele estava no templo, pregando o Evangelho do Reino. E qual é o Evangelho do Reino? A boa nova, a boa notícia. A palavra Evangelho, em grego, ela significa boa nova, boa notícia. Só que essa boa nova e essa boa notícia, traduzida para Evangelho, nós vamos ter após a crucificação de Jesus. Nós precisamos aqui trabalhar em nossa mente essa linha de tempo. Pois bem, Jesus estava pregando o Evangelho, exemplificando com atos, com atitudes, os valores morais aos quais nós, como espíritos, devemos seguir, pois ele é a nossa referência. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso guia. Hoje temos essa consciência. Hoje. Mas a época do Cristo, e antes de termos este conhecimento que a doutrina dos espíritos nos apresenta, sendo Jesus um espírito puro, o espírito que Deus nos oferece como guia e modelo, nós o temos com a doutrina espírita. Pois bem, Jesus vai responder a eles: derribarei este templo em 3 dias e o levantarei. Derrubarei esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Olha que coisa interessante. Quanto tempo Jonas ficou no ventre da baleia? Ou do monstro marinho? Ou do grande peixe? 3 dias. 3 dias. Aqui, os sacerdotes perguntam a Jesus de novo: que sinal fazes tu para que possamos dar crédito a você? E com que poderes, com que autoridade fazes isso? E aí Jesus lhes responde, agora aqui em João: derribarei este templo e em 3 dias eu levantarei. Bom, aí os sacerdotes vão responder a Jesus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Este versículo 20 de João, ele é muito importante nós entendermos. Porque os sacerdotes estão fazendo uma colocação onde eles estão excluindo, vejam bem, Salomão. Porque foi Salomão que inicia a construção do Templo de Jerusalém. E essa construção, ela foi vencendo os séculos, a tal ponto que a época de Jesus, antes mesmo de Jesus estar entre nós encarnados, o templo estava sendo reconstruído e edificado pelas destruições que sofreu ao longo dos séculos, pelas perseguições dos povos aos israelitas e ao próprio templo de Jerusalém. E aqui eles estão dizendo que em 46 anos o templo vinha sendo edificado, porque ainda não havia terminado. Ainda não havia terminado a edificação do templo da forma como eles queriam. E Jesus chega e fala que vai derrubar o templo e em 3 dias o levantará. Aí o evangelista João, ele vai abrir para nós uma chave muito importante. Vamos entender essa chave.
ele vai dizer no versículo 21, mas ele falava do templo do seu corpo. Olha o que João diz. Mas ele falava do templo do seu corpo. Vamos aqui agora eliminar a ideia de corpo físico e pegar o corpo trabalhando como um corpo de doutrina. Algo que precisava ser materializado no plano físico. Nós vamos entender isso trabalhando. Vejam bem agora que coisa interessante. Primeira, segunda e a terceira revelação. Podemos abrir aqui uma interpretação que a edificação dos 3 dias que Jesus fala do seu corpo, que significa a sua doutrina ser materializada no plano físico da terra, mediante as 3 revelações. A primeira, a segunda e a terceira. Então, o corpo já foi edificado no planeta Terra. Já foi, está sendo trabalhado. Cabe a nós agora fazer com que esta doutrina, este corpo, possa se verticalizar verdadeiramente conforme o Espírito necessita abranger o seu processo evolutivo na escala evolutiva. Milano. Sim. Posso te interromper um minuto só? Claro que pode. A nossa amiga lá de Sete Lagoas, que eu te falei dela ontem, ela entrou no nosso grupo agora, mas ela disse que está sem som. Ela mandou mensagem aqui para mim, falando que está sem som, e eu não sei o que fazer. Você tem ideia do que pode ser? Pode ser o aparelho dela, né? Pode ser o aparelho dela. Às vezes, o computador dela pode estar com volume baixo, ou celular. Eu acho que ela está no celular, porque ela estava andando pelo cômodo afora lá agora mesmo. Pode ser que ele esteja com volume baixo, tá? O dela, o aparelho dela. Pede ela para ver se ela consegue aumentar o volume dela. Ou então, quando ela sai de novo e entra, e quando ela entrar, ela liga o áudio dela, no celular. Tá bom, obrigada, viu? Desculpa. Não, tá tranquilo. Bom, mas isso aqui nós vamos trabalhar depois, tá? Estou apenas abrindo aqui já algumas questões, porque ela será importante entendermos a questão do espírito impuro, dentro dos versículos 43 a 45. O que eu quero chamar a atenção é pelo fato de Salomão não ser lembrado pelos sacerdotes. Salomão ser excluído pelos sacerdotes. Isso é muito importante porque Salomão, após Davi, como sabemos, filho de Davi, foi um rei que fez com que Israel prosperasse a tal ponto dentro da edificação do templo de Jerusalém. O nome de Salomão, em todo o texto bíblico, ele vai, no caso do Novo Testamento, tá? Vou pegando aqui do Novo Testamento. O nome de Salomão, vejam bem, o nome de Salomão, em todo o Novo Testamento, que compreende 27 livros, ele será colocado apenas 9 vezes. Sendo que, nessas 9 vezes, não é feita uma referência direta a Salomão. Apenas ao pórtico de Salomão, porque no templo de Jerusalém, um dos pórticos havia uma inscrição
denominada o Pórtico de Salomão. O que significa pórtico? Era uma porta de entrada e saída para o templo, ou uma das portas de entrada e saída do templo de Jerusalém. Isso quer dizer que o nome de Salomão em todo o Novo Testamento tem-se apenas 8 referências. 4 referências em Mateus, 3 referências em Lucas e 2 referências em Atos dos Apóstolos. Sendo que em Atos dos Apóstolos, uma dessas referências é o Pórtico de Salomão. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque Jesus, ele vai trazer para a evidência do judaísmo Salomão. Porque para o judaísmo, Salomão não entrou ou não entrava na linhagem onde o Messias deveria vir. Então, nós temos no Evangelho de Lucas a genealogia proposta por Lucas de Adão até Jesus. E ao passar por Jessé, que era pai de Davi e Salomão, temos em Lucas. Lá em Mateus, nós temos uma genealogia diferente a partir do capítulo 1. Lucas inicia de Adão. Mateus inicia de Abraão. Temos essa diferença. Na linhagem proposta por Mateus, de Davi, Salomão. Na linhagem proposta por Lucas, após Davi, Natã, que era um dos filhos de Davi. Só que Natã era filho de Davi, irmão de Salomão, não pela mesma mãe. A mãe de Natã não era a mesma mãe de Salomão. Quem era a mãe de Salomão? Betseba, ou Betsaba. Uma mulher que Davi havia desposado dela de uma forma ilícita. Por que de uma forma ilícita? Porque Betseba, ela era casada com um dos generais de Davi, Urias. E essa história já foi narrada, não somente aqui, nos nossos estudos, já há muito tempo, como recentemente agora, no aniversário do Cantinho, onde estudamos alguns livros do Velho Testamento. E o primeiro filho de Davi com Betseba, ele veio a desencarnar. Ele não sobreviveu. E a morte desse filho fez com que Davi criasse dentro dele uma frustração e uma mágoa muito grande. A tal ponto que um dos cânticos de Davi, que está no Salmo de número 22, onde ele coloca: meu pai, por que me abandonastes? Foi devido este filho ter desencarnado. E Jesus, ele retorna este salmo no momento em que ele está na cruz. Ao proclamar este salmo: meu pai, por que me abandonaste? Da mesma forma que o filho de Davi, ele veio a desencarnar pelo erro que ele, Davi, havia cometido, Jesus também veio a desencarnar. Mas qual foi o erro de Jesus? Sabemos que nenhum. Para justamente fazer com que nós reaprendêssemos a trabalhar em nossa intimidade os valores reais do Espírito numa reconciliação com as leis divinas. Por que o filho de Davi desencarnou? Porque ele feriu a lei divina. E ao longo
dos séculos, nós, como espíritos, estamos ferindo a lei divina. Estamos dando costas para a lei divina. E Jesus vem até nós fazer com que nós nos reconciliássemos com a lei divina. E lá em Mateus, então, nós vamos observar que Jesus vai fazer referência a Salomão. E não é a primeira vez que Jesus faz referência a Salomão. Em Mateus, capítulo 6, Jesus diz que os lírios do campo, diante de tanta beleza, por mais que seja, não se comparam às belezas do céu. E ele vai dizer, nem Salomão, no auge de sua glória. Então, Jesus faz referência a Salomão, no capítulo 6 de Mateus, e volta a fazer referência a Salomão aqui agora, dentro do sinal ou do sinal de Jonas. Por que Jesus faz isso? Jesus, então, está demonstrando para nós que a verdadeira linhagem, isso é muito importante, que a verdadeira linhagem é aquela proposta por Mateus. Gelana, mas e Lucas? Ela foi aceita. E aí nós vamos aqui fazer uma colocação que precisamos compreender. De todos os evangelistas, Lucas não tinha uma linhagem ou uma descendência, nem uma ascendência israelita. Lucas era de naturalidade grega. Era o único evangelista com essa naturalidade. Todos os outros tinham este conhecimento. O próprio apóstolo e evangelista Mateus. Porque eles, todos os apóstolos, estavam vinculados ao judaísmo. E o judaísmo pregava que a linhagem de Davi era Natã e não Salomão. Agora, por que Lucas colocou isso no seu evangelho? Sendo de naturalidade grega. Porque Lucas, ele vai reescrever, dando continuidade a alguns rascunhos do apóstolo Paulo, que ele vinha trabalhando já há alguns anos, e o objetivo de Paulo era nos deixar um evangelho. Só que ele percebeu que ele não daria conta de nos deixar o evangelho. Que essa proposta, o alto retira do mesmo. Então, Paulo, ele convida Lucas e o convoca realmente a ele, para que ele, então, pudesse escrever algo a respeito do cristianismo e dos homens que serviram e vinham servindo a Jesus. Paulo não pediu a Lucas para que escrevesse dele. Pediu a Lucas para que escrevesse de todos aqueles que estavam se renunciando em nome de Jesus. E aí Lucas nos lega um evangelho e o livro Atos dos Apóstolos. Então, Paulo, como doutor da lei, sendo trabalhado desde a sua infância para se tornar um mestre de Israel e assumir uma cadeira no Sinédrio, a assembleia que legislava sobre todo Israel, ser um dos seus 72 membros, Paulo, como Saulo, e depois como Paulo, no seu psiquismo, para ele, o Messias vinha da linhagem de Natã, filho de Davi, e não Salomão, filho de Davi. Por isso, Lucas colocou Natã.
Por isso, nós temos essa aparente divergência nos textos dos evangelhos. E alguém pode perguntar assim, bom, mas qual foi o objetivo disso? O alto, ele trabalha conosco apresentando-nos N possibilidades, N meios, para que cada um de nós possamos chegar a um nível de sabedoria, trabalhando no campo íntimo o amor. Para que isso aconteça, não existe apenas um caminho. Seria muito bom se nós seguíssemos apenas o caminho, que é o do amor. Como nós nos encontramos encarnados, reencarnados, num planeta de provas e expiações, este caminho do amor foi negado por nós. Adelano, quem afirma isso? Jesus. Quando ele diz, uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Qual foi o caminho do profeta Jonas? Da dor. E aí nós colocamos no último estudo que o sofrimento seria uma opção. Só que para nós, dor e sofrimento andam como que de mãos dadas. Então, sentir dor e o espírito, numa condição de imperfeito, não trabalhar ou não vir a ter sofrimento, é raro no planeta Terra. Um espírito que tem dor, e mediante essa dor, ele não vai apresentar, em alguns momentos da sua existência, sofrimento, é um espírito muito raro. Pode-se contar no dedo, nos dedos de uma mão apenas. De uma mão apenas. Pode-se contar nos dedos de apenas uma mão. Pois bem, então Jesus resgata Salomão para nós, mostrando a importância de Salomão na construção, na continuidade de uma programação elaborada por ele, Jesus. Porque antes de Jesus estar entre nós, ele fez uma programação, e essa programação, nós ainda nos encontramos dentro dela, porque ela não se fechou. Para que um espírito puro, da qualificação, da qualidade de um Cristo planetário, pudesse estar encarnado, respirando a atmosfera e pisando o mesmo chão de terra batida que nós pisamos, na superfície da crosta planetária, ele fez uma programação. E essa programação, ela vai abranger justamente essa colocação da resposta que ele dá aos sacerdotes dentro do templo. Derribarei este templo, e em 3 dias eu o edificarei. Os sacerdotes colocam. Como? Se há 46 anos nós estamos reedificando, eles colocam edificando, porque eles estão excluindo Salomão. Porque todas as bases e toda a estrutura do templo foi Salomão que fez. Embora nós sabemos que o templo sofreu desgastes pelas guerras ao qual ele passou, pelo que o povo de Israel passou. Então, Jesus está nos falando das 3 revelações. E nós estamos dentro dessa programação, porque, embora as 3 revelações estejam corporificadas no plano físico da Terra, o cristianismo do Cristo
ainda não é vivenciado por nós, espíritos encarnados e grande parte de espíritos desencarnados que habitam o planeta Terra. Ainda não é. Precisa ser. E aí nós vamos pegar uma chave proposta pelo apóstolo Pedro, na sua carta, quando ele diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Então nós temos, nesses 3 dias também, uma representação que após a crucificação do Cristo, a segunda revelação e a terceira teriam que ter um trabalho muito específico, conjugando com a primeira. E quando inicia a primeira revelação? Quando inicia? E aí que entra a chave proposta pelo evangelista Lucas, na genealogia de Jesus. Vejam bem, se Mateus nos fala em Abraão, ele está apenas trabalhando conosco os hebreus. Ele está trabalhando num campo de exclusividade para os hebreus, onde o Messias iria se apresentar, e este Messias, ao se apresentar, iria apenas elevar o povo de Israel. Só que hoje nós sabemos que Israel representa toda a humanidade. Quando Lucas nos apresenta a genealogia partindo de Adão, nós vamos encontrar aqui agora a perspicácia de Paulo, embora colocando na linhagem Natã, devido ele ter isso no campo íntimo, porque foi construído isso dentro dele, naquela existência, como doutor da lei. Ele coloca Adão, porque de Adão parte para toda a humanidade, apresentando no campo universalista. Daí nós temos essas 2 genealogias. A proposta por Mateus, colocando apenas os israelitas, os hebreus. A proposta por Lucas, apresentando toda a humanidade. Todos os espíritos encarnados e desencarnados na Terra. Temos que ter também essa colocação e a importância do alto trabalhar conosco várias frentes de conhecimentos para o processo de aprendizagem do espírito na Terra. Nós não nos podemos fechar em apenas uma interpretação ou um conhecimento. Precisamos abranger vários tipos de conhecimento e filtrar todos eles para extrair o melhor de cada um deles para a nossa evolução. Lembrando que de tudo aquilo que a Terra já recebeu, as 3 revelações por excelência representam o corpo de Jesus. E aí, nós vamos entender que Salomão, ele foi tão amplamente excluído pelos sacerdotes, pelos doutores da lei, que Jesus vai reafirmar a sua sabedoria ao dizer aqui, no versículo 42, do capítulo 12 de Mateus. A rainha do sul, em algumas traduções está, a rainha de Sabá, se levantará no dia do juízo com esta geração
e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui alguém maior do que Salomão. Versículo 42 do capítulo 12 de Mateus. Este versículo passa despercebido, e agora nós vamos entender o porquê que Jesus colocou Salomão. Porque um dos livros, que é o livro de sabedoria, que é atribuído a Salomão, foi excluído do cânon. O que significa cânon? Aqueles livros que são listados e que têm uma autenticidade e que entrou no texto sagrado. No caso aqui, nós estamos falando da Escritura Sagrada. Nós não estamos falando do Velho Testamento, porque a época de Jesus não tinha este nome. O Velho Testamento, como nós o conhecemos, só terá este nome com a chegada do Novo Testamento. Séculos depois de Jesus estar entre nós. Embora todos os livros que compõem o Novo Testamento já vinham sendo trabalhados no cristianismo nascente, nos 3 primeiros séculos, é a partir do 4º século que eles serão reagrupados e escolhidos para estar representando o Novo Testamento. E essa escolha, nós vamos lembrar a todos, não foi feita por nós, seres humanos. Essa escolha foi feita pelo alto. Da mesma forma que a escolha dos livros que hoje nós temos no Velho Testamento foi feita pelo alto. E aí temos que reverenciar o trabalho do catolicismo, que vai resgatar 7 livros que não foram incluídos na Escritura Sagrada do judaísmo, que representava os livros do judaísmo, ou a Bíblia judaica. Quais são esses 7 livros? Alguém sabe? Quais são os 7 livros que não foram colocados? Nós já sabemos, é o livro de sabedoria. Mas todos sabem quais os livros que não foram colocados? Hã? O Telmo é que sabe, o Telmo está aí. Ó. Telmo, eu não sei não lembro. Então vamos lá. Vergonha, né? Não tenho vergonha de falar que não sei. Não me porque lembro. Nós já demos isso várias vezes, né, Ney? Eu sei. Mas vamos relembrar. Então nós temos a Bíblia hoje. Vamos pegar a Bíblia hoje. A católica e a protestante. A Bíblia católica, ela tem 73 livros. A protestante, 66 livros. Por que a Bíblia protestante tem 66 livros? Porque a Bíblia protestante, ela está trabalhando a Bíblia judaica. Ela resgata a Bíblia do judaísmo. O protestantismo foi um protesto contra o catolicismo. Daí tivemos a reforma. O início do protestantismo não era combater o catolicismo, mas era fazer com que o catolicismo reformulasse alguns dos seus dogmas que não condiziam com a racionalidade que estava se apresentando naquele período da nossa história e que o protestantismo inicia este questionamento. Bom, aí, quando a reforma chega, houve uma desvinculação de alguns desses protestantes, houve uma perseguição contra eles, e muitos deles tiveram que se refugiar para outros países onde foram acolhidos, e aí inicia, então, o protestantismo.
E o protestantismo vai resgatar livros da Escritura Sagrada, no caso do Velho Testamento, do próprio judaísmo e não do catolicismo, excluindo 7 livros. Porque esses 7 livros, eles não entraram no cânone da Bíblia israelita, da Bíblia judaica. Dentro das sinagogas, não haviam a leitura desses livros. Esses livros não eram lidos dentro das sinagogas. Ok? Dentro do Templo de Jerusalém, esses livros também não eram lidos, mas eles os tinham guardados. Eles os tinham, os rolos, os pergaminhos destes livros guardados a tal ponto que, para se tornar sacerdote e doutor da lei, você tinha que conhecer. Mas eles não entraram. Quais são os livros? O livro de Tobias, o livro de Judite, primeiro e segundo livro de Macabeus, o livro de Sabedoria e o livro de Eclesiástico. Nós temos Eclesiastes e o Eclesiástico. Então, Tobias, Judite, primeiro e segundo Macabeus, o livro de Sabedoria, o livro de Eclesiastes e o profeta Baruque. Também não entrou. Os 7 livros. O profeta Baruque. Bom, então Jesus, aqui no versículo 42 do capítulo 12, ele está resgatando para os sacerdotes, para os doutores da lei, para o judaísmo, para os israelitas, a importância de Salomão e do livro de sabedoria de Salomão que eles negavam, como os outros livros. Olha, porque quando nós lemos aqui, a gente passa despercebido disso. E ele, então, falará da rainha de Sabá, da rainha do sul. Era uma rainha que vinha lá da região da Etiópia. Uma rainha que vinha da região africana, daquelas terras próximas à região da África, lá da Etiópia. E essa rainha, ela era muito rica para os padrões da época. E vejam bem, e era muito difícil uma mulher se tornar rainha, porque eram apenas reis e as rainhas estavam subjugadas aos reis. Aqui nós vemos Jesus exaltando uma mulher como rainha, não israelita. E essa mulher vai até Salomão para ouvir, e aí Jesus coloca a sabedoria de Salomão, dando uma alfinetada, que o livro de sabedoria que é atribuído a Salomão está sendo negado por eles, doutores da lei e sacerdotes. Olha que coisa. Daí, devermos ao catolicismo o resgate destes livros. E, mais uma vez, colocando que Jerônimo também, vejam bem que coisa, Jerônimo, ele não queria, narram os historiadores, colocar alguns livros no Velho Testamento que hoje temos em todo o Velho Testamento, dentro da Bíblia Católica. Dentre esses livros, Jerônimo não queria colocar o de sabedoria. Mas há quem diga que ele, ao dormir numa noite, emancipando-se do seu corpo, foi apresentado a ele vários
rolos e vários pergaminhos, e nesses rolos e pergaminhos, escritos livros de sabedoria, livros de tal, para que ele incluísse. Quando ele desperta, vem a intuição. Não, eu preciso colocar esses livros. Porque Jerônimo, ele faz a tradução da Bíblia grega, hebraica, com aramaica, para a língua latim. Para o latim. É a chamada Vulgata Latina, a partir do século IV da era cristã. Bom, Delano, mas o que o livro de sabedoria tem de tão ruim ou importante para que ele não fosse trabalhado pelos israelitas? E a Bíblia protestante não apresenta este livro, como os outros que nós colocamos, os outros 6, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiásticos e Baruque. Aí vocês guardam. Porque Salomão, ele vai colocar o dedo na ferida. Porque Salomão, ele foi inspirado pelo alto. Como todos os profetas, como todos aqueles que estavam a serviço de Cristo, no encaminhamento desta programação que nós colocamos no início, quando Jesus diz aos sacerdotes, em 3 dias, eu edificarei este templo. Bom, eu vou ler apenas alguns versículos do livro de sabedoria, que é atribuída a Salomão, e que Jesus, aqui no versículo 42, ao dizer aqueles doutores presentes ali, versículo 42 do capítulo 12, a rainha do sul, que não era israelita, veio de longe, dos confins da terra, ouvir a sabedoria de Salomão. E ela se levantará no dia do juízo para condenar esta geração, conforme é colocado pelo próprio Jesus. Por que ele diz isso? Porque a rainha do sul, ao longo de suas reencarnações, ela se convertera ao cristianismo. Não somente se converter ao cristianismo, como deu a sua vida em algumas de suas encarnações pelo cristianismo. Quem afirma isso? Jesus. Quando ele diz, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará. Jesus está afirmando, ele está afirmando, dentro de uma profecia, que aquele espírito se levantará diante de si mesmo, diante de sua própria consciência, para condenar as torpezas, as maldades, a ignorância desta geração que nós já sabemos qual é. Porque Jesus não está falando de uma geração encarnada à época que ali estava juntamente a ele. Não. Jesus está falando da geração dos espíritos que estão no planeta Terra. Encarnados e desencarnados, e que vêm atravessando os milênios, mediante as suas reencarnações. Porque muitos desses espíritos, a partir de agora, como já vem acontecendo já há algumas décadas, não continuarão na Terra. Isso quer dizer que Jesus está afirmando que aquele espírito que foi ouvir a sabedoria de Salomão e que se apresentava naquela roupagem como uma rainha e era mulher, dando várias
vários pontos importantíssimos para refletirmos, mediante o costume e a cultura da época, e trazermos para a nossa atualidade, em relação ao sexo feminino, à mulher em si mesma. Pois bem, ela se levantará. Isto é, ela estará de pé. O que é estar de pé? Base sustentada no chão, os pés, mas a cabeça erguida para o alto. A consciência trabalhando numa linha vertical, não numa linha horizontal. E o que diz o livro de sabedoria? Eu vou ler apenas alguns versículos do capítulo 1. E aí cada um de vocês vai observar se este livro tinha ou não tinha que entrar na Escritura Sagrada. Diz assim: amai a justiça, vós que julgais a terra. Capítulo 1. Amai a justiça, vós que julgais a terra. Salomão está falando de qual justiça? Primeira revelação. A lei de justiça, ela é apresentada pela primeira revelação. Então, ele está reafirmando a justiça de Deus dentro da primeira revelação. Pensai no Senhor com retidão. Significa que os nossos pensamentos devem ser leais, fiéis, em sentido retilíneo e vertical ao alto, ao Senhor. E procurai-o com simplicidade de coração. Porque ele se deixa encontrar por aqueles que não o tentam. Ele se revela aos que não lhe recusam a fé, pois os pensamentos tortuosos afastam-se de Deus. Os pensamentos tortuosos se afastam de Deus. E o poder, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma maligna. Guarda isso aqui. A sabedoria não entra numa alma maligna. Vamos fazer aqui agora um ponto. O que Jesus diz lá? Após falar da sabedoria de Salomão, em que a rainha foi lhe ouvir. Vamos voltar lá ao versículo 43, do capítulo 12? Quando o espírito impuro sai do homem. Quando o espírito impuro sai do homem. Vejam bem. Guarda isso aí, porque nós ainda vamos trabalhar esses 3 versículos com muito carinho. A sabedoria não entra numa alma maligna. Ela não habita num corpo devedor ao pecado. A sabedoria, ela não pode habitar um corpo em que este corpo esteja em erro. Aqui é utilizada a palavra pecado. As 3 revelações, o corpo que Jesus diz aos sacerdotes, eles estão em erro? Ou eles não representam a verdade? Vejam. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. Jesus diante de Pilatos. Pilatos lhe questiona a Jesus se ele era rei. Jesus diz a ele: tu o dizes, eu sou rei. E no versículo 37, Jesus vai afirmar a Pilatos que ele, Jesus, veio a este mundo dar testemunho da verdade. Todo aquele
que ouve a sua voz está com a verdade. Ou todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. Versículo 37 do capítulo 18 do Evangelho de João. E aqui é colocado que a sabedoria, ela não habita no corpo devedor ao pecado. Isso é muito importante. E continua. Aqui já tem um dedo de Jerônimo, mediante as ideias que foram sendo trabalhadas dentro do catolicismo. Pois o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Lá no livro, olha que coisa interessante. Lá no livro trabalhado por Chico Xavier e Valdo Vieira, intitulado O Espírito da Verdade, este livro são mensagens de vários espíritos que estão interpretando alguns capítulos e alguns itens dentro destes capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Há um capítulo, que é o capítulo de número 8 deste livro, numa mensagem de André Luiz, em que ele coloca alguns conceitos trabalhados por nós seres humanos. E ele afirma lá que o Espírito Santo significa a pleide de espíritos que estão trabalhando em nome de Jesus. O que é o Espírito Santo? A pleide de espíritos que trabalham em nome de Jesus. Está lá no capítulo 8 do livro O Espírito da Verdade. Mensagem essa ditada pelo Espírito de André Luiz. E lá vocês vão encontrar outros conceitos, tá? De céu, de inferno, apresentada por ele. Pois o Espírito Santo, o educador, o Espírito Santo, o educador, foge da duplicidade. Ele se retira diante dos pensamentos sem sentido, ele se ofusca quando sobrevém a injustiça. A sabedoria é um espírito amigo dos homens. Não deixa impune o blasfemo por seus propósitos, porque Deus é a testemunha de seus rins, perscruta seu coração segundo a verdade e ouve o que diz a sua língua. O Espírito do Senhor enche o universo e ele, que mantém unidas todas as coisas, não ignora nenhum som. Capítulo 1, versículos 1 a 7 do livro de sabedoria atribuído a Salomão, que não entrou na escritura dos livros da Bíblia judaica, consequentemente, da Bíblia protestante. E que nós o temos apenas na Bíblia católica. E aí vocês, então, façam a reflexão. Porque se nós formos ler os outros capítulos, vamos observar como que o alto vai trabalhando nesses escritos colocações importantíssimas para o nosso entendimento, para o nosso despertamento, para o nosso crescimento. E Jesus resgata isso para com os sacerdotes. E quando ele coloca aqui que o Espírito Santo é o educador, ele não gosta de duplicidade, ele está dizendo a nós que esses espíritos que trabalham em nome de Jesus,
que seguem a lei divina à risca, ela não vai apresentar duplicidade para nós. Porque a lei divina, ela não se engana. Ela nos apresentará, mediante causa, os efeitos que esses educadores nos proporcionarão às nossas reencarnações. Quem são os espíritos que cuidam das reencarnações dos espíritos que estão na Terra? Aqueles espíritos superiores que, em nome do Cristo, trabalham dentro dessa proposta para que possamos avançar rumo a um mundo de regeneração. Então, hoje eu fecho aqui com Salomão. Poderia trabalhar muitas outras questões a respeito de Salomão, voltar lá no livro de Reis, segundo livro de Reis, no livro de Crônicas, falar um pouco sobre ele, mas tá bom, senão nós vamos ficar muito tempo aqui, para que no próximo estudo nós vamos trabalhar especificamente os versículos 43 a 45 deste espírito impuro que Jesus nos apresenta neste capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Nós vamos fechar por hoje, agradecendo essa oportunidade e rogar a Jesus que nos dê muita paz e muita luz em nossos corações.